Quetiapina, quais são as indicações mais clássicas? Meu nome é Danilo Borges, eu sou médico psiquiatra. Muitas vezes vejo pessoas com dúvidas com relação à quetiapina. Ah, meu médico prescreveu, mas lá na bula está falando que é para esquizofrenia. Será que eu tenho esquizofrenia? Bom, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E se você está aqui, significa que você tem alguma dúvida com relação a esse remédio. A quetiapina é uma medicação muito interessante, porque existem várias indicações para seu uso. Algumas são previstas, claras, em bula, com diretrizes muito claras. Já outras não são tão clássicas assim e não tão óbvias. Então, vamos lá. A quetiapina ela é muito interessante porque, a depender da dose que a gente prescreve a medicação, ela vai ter um efeito específico e uma indicação específica. Ela é da classe que a gente denomina de antipsicóticos atípicos. Como o próprio nome já sugere, então é utilizada para aqueles quadros de psicose. Danilo, o que quer dizer psicose? Psicose significa, de uma forma bem simples, aquelas pessoas que apresentam um quadro de delírio, por exemplo, acha que estão sendo perseguidas ou acha que tem um poder especial e ainda talvez escuta algumas vozes que falam sobre seu comportamento, que dão ordens para que a pessoa faça alguma coisa. Isso classicamente seria um quadro de psicose, falando de uma maneira bem simples. Então a quetiapina, como classe de medicação, sendo um antipsicótico, serve para tratar essa condição. E aí é quando a gente vai olhar na bula e fala: meu Deus, por que o médico me prescreveu esse remédio? É um antipsicótico, será que eu tenho esquizofrenia? Normalmente a quetiapina, para ser utilizadas em doses antipsicóticas, ou seja, para quadros de esquizofrenia, talvez seja a psicose que as pessoas mais conhecem, aí é o quadro de esquizofrenia, ela é utilizada em doses mais elevadas, acima de 300, 400 miligramas, que ela vai ter uma potência, uma ação para ter essa potência antipsicótica. Uma outra indicação muito comum da quetiapina é para o transtorno bipolar. A quetiapina sendo utilizada como um estabilizador de humor. Bipolar é aquela pessoa que tem as fases de euforia e aquelas fases depressivas e também fases de normalidade. A quetiapina é uma excelente medicação para pessoas que têm o transtorno bipolar, tanto para a fase depressiva, quanto para a fase de euforia, quanto para a fase de normalidade, aquela fase que o indivíduo se encontra sem alteração emocional muito marcante. Aqui também, para o transtorno bipolar, as doses são mais elevadas, 300, também 400 miligramas ela é utilizada. Mas vamos agora para as indicações não tão óbvias assim da quetiapina. Se você está gostando do vídeo, achando ele informativo, eu quero te convidar para se inscrever no meu canal, deixar um like e ativar o sininho de notificações. E também, se tiver alguma dúvida, algum tema que você quer que eu discute, coloque nos comentários. Será um prazer abordar o tema e responder a sua dúvida. A quetiapina ela também pode ser utilizada para quadros de depressão. E ela pode ser utilizada tanto sozinha quanto como estratégia de potencialização. Como assim, Danilo? Às vezes a gente chega numa dose máxima de um antidepressivo e o paciente ainda não se encontra 100%. E aí ele está na dose máxima. Às vezes a gente associa a quetiapina para dar uma potencializada nesse tratamento. Isso seria uma estratégia de potencialização. E aí a dose aqui, normalmente utilizada, são doses abaixo de 300 miligramas. Também, como eu disse, ela pode ser utilizada para um quadro de depressão sozinha, em monoterapia. E as doses para esses quadros normalmente são doses de 150 até 300 miligramas. Lógico que varia de pessoa para pessoa, mas essas são indicações mais clássicas. Eu só quero destacar que para quadros depressivos, ela não é a primeira opção de tratamento. A gente fala que ela está em segunda linha. A gente dá preferência para outros antidepressivos quando a gente vai utilizar para o tratamento para depressão. Outra indicação para quadros de ansiedade. E aí, curiosamente, a dose é abaixo de 150 miligramas. A dose da quetiapina para quadros de ansiedade, então, as doses são menores do que aqueles quadros que a gente utiliza para esquizofrenia, quadros de bipolar e também para quadros de depressão. Abaixo de 150 para alguns quadros de ansiedade.
E por fim, eu quero destacar o uso, talvez o mais comum, da quetiapina, que seria para insônia. Lembrando aqui que o uso para insônia da quetiapina é off-label. O que significa off-label, Danilo? Que não está previsto em bula, embora muitas vezes a gente prescreva essa medicação para insônia. E aí, as doses da quetiapina para insônia normalmente são utilizadas doses menores que 100 miligramas. Olha que interessante essa medicação. A depender da dose, a gente vai utilizar ela para uma ação específica, abaixo de 100 miligramas para insônia, abaixo de 150 miligramas para quadros ansiosos, de 150 até 300 a gente pode utilizar para quadros de depressão, acima de 300 a gente normalmente utiliza para quadros de transtorno bipolar e acima de 300, 400 miligramas para quadros de esquizofrenia. É uma molécula muito versátil. Logicamente, ela não pode ser utilizada de forma indiscriminada, porque ela tem vários efeitos colaterais. Mas para falar de efeitos colaterais, esse é um assunto para outro vídeo. Um grande abraço e até um próximo vídeo.